no Evangelho de João, no capítulo 11 do Evangelho de João, versículo número 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu-a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: Onde o puseste? Disseram-lhe: Vem e vê. Jesus chorou. Disseram todos os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia, porventura, ele que abriu aos olhos aos cegos fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra. Amém. Eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade de meditarmos nesse texto, a qual eu coloquei como título: a nossa maior inimiga, a ser vencida, a morte. 1 Coríntios 15, versículo número 26 diz: O último inimigo a ser vencido ou destruído é a morte. Nós vemos no texto a qual nós acabamos de ler a ressurreição de Lázaro. Maria choravam pela perda do seu irmão Lázaro, e Jesus foi até ali, e quando viu as pessoas chorar, diz a palavra que Jesus chorou, movido de compaixão, movido de sentimentos de emoções fortes. Jesus teve compaixão de Maria, compaixão dos judeus. Esse grande amor dele, esse sentimento dele, é o mesmo sentimento que deve haver em nós. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus sentiu pela perda de Lázaro, e todos ali ficaram comovidos também por essa situação, porque Jesus amava muito a Lázaro. E nós podemos ver que a morte, ela sempre foi muito difícil de se lidar com ela. Aliás, nós ouvimos falar teoricamente da morte, mas conviver com uma situação de morte de um ente querido, de um amigo, de alguém próximo de nós, é muito difícil, até porque o ser humano não está acostumado a lidar com a morte. Aliás, o homem não foi feito para a morte, ele foi feito para viver. E quando Deus criou o homem no jardim do Éden, diz lá que ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele diz para o homem que não desobedecesse, não comesse do fruto daquela árvore, porque a partir do momento que comesse o fruto daquela árvore, certamente morreria. Então o homem foi criado para viver, não para morrer. Mas pela desobediência de um homem entrou o pecado, e em consequência disso também a morte. Mas por um homem, Jesus, veio também a salvação. E nessas experiências em ajudar muitas pessoas que às vezes estão passando por momentos difíceis na sua vida, às vezes estão passando algum momento de grande tristeza ou angústia, às vezes numa situação muito deprimente, muito deprimida, aliás, e a qual ela guarda essa tristeza no seu coração pela perda de um ente querido. E nós sempre ajudamos essas pessoas com palavras, sempre dissemos alguma coisa
com respeito ao consolo, ao conforto da palavra de Deus. Mas quando isso acontece bem perto de nós, ou com alguém amado de nós, quando alguém bem próximo de nós, nós que estamos acostumados a lidar com essa situação, também sentimos esse vazio pela perda. Uma experiência nesses dias, a qual eu passei falando sobre a dor, sobre o sofrimento, aconselhando pessoas, ajudando pessoas, quando agora, há poucos dias, eu perdi um grande amigo, um cunhado amado, que tinha um grande amor por ele, o Abinaril. Um sentimento muito grande, e também pela minha irmã, a qual também ficou sofrendo com essa situação, e às vezes faltava-nos, ou falta-nos, a palavra para dizer para ela, ou para os que ficaram neste momento. E até mesmo para nós mesmos, falta alguma coisa para nós, para preencher esse vazio. E é somente com a presença do Espírito Santo, o Consolador, é que vai tirar esse vazio, vai preencher esse vazio. Eu sei que sempre teremos lembranças boas, alegrias, momentos, e tudo que fizermos, pegarmos alguma coisa, fizermos alguma coisa, nós vamos sempre lembrar daquele ente querido. Assim eu acredito que aconteceu com Marta, assim eu acredito que aconteceu com Maria, ou os judeus que tinham o costume de ver a Lázaro sempre por ali. Era uma pessoa bem quista, era uma pessoa que as pessoas tinham grande afinidade, porque era uma pessoa muito boa, e Jesus amava muito a Lázaro. E ver a situação de condoer-se dele. Assim também nós, às vezes nós não temos palavra para dizer a um irmão, uma irmã que esteja passando essa situação, ou um parente, amigo que está passando por essa situação. Mas eu quero dizer para você, meu amigo, meu irmão, você que está passando por uma situação, a qual eu passei, estou passando, e outras pessoas, milhares de pessoas estão passando, famílias estão passando neste momento. Eu quero levar uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo no seu coração, porque a palavra de Deus nos orienta alguma coisa a esse respeito. Eu gostaria de estar ainda compartilhando mais versículos da palavra de Deus, para que isso possa trazer algum conforto ao teu coração. Ainda na meditação na palavra de Deus, no capítulo 10 de João, versículo 10, a qual diz: o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então Jesus veio para dar vida para nós. Jesus não veio para a morte, mas veio para a vida. Eu creio que Ele veio para nos dar a vida. Quando Ele fala: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Pode ser agora, Jesus pode ressuscitar a pessoa a qualquer momento. Ele fez milagres, mas também, o mais importante, é a nossa ressurreição dos mortos. Aquele momento que diz em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, ele diz assim: eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, porque dada a palavra de ordem, o soar da trombeta, a voz de arcanjo e trombeta de Deus, diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Essa é a nossa divina esperança, a maior esperança que nós temos, é estar com o Senhor para sempre. Às vezes nós não entendemos, às vezes nós não compreendemos o porquê de uma situação. Eu sei que as pessoas perguntam: por que aconteceu isso com o meu esposo, com o meu filho, com a minha filha? Por que eles partiram? Por que eles se foram? Se eram novos, ou se tinham saúde, de repente adoeceram e logo depois vieram a falecer? Eu sei que é difícil lidar com essa situação. Jesus se comovia, sentia comoção, sentia dor nessa situação. Eu creio que não é diferente de nós também. E a Bíblia diz que nós temos o mesmo sentimento que Jesus teve. Jó, no capítulo 30, versículo 5 de Jó, ele diz que Deus faz coisas maravilhosas que nós não compreendemos. Deus faz algumas coisas que às vezes nós não entendemos, neste momento a gente não compreende. E é lógico, nós somos humanos, nós vamos
nós não vamos compreender mesmo. Mas 1 Coríntios, no capítulo de número 13, versículo 12, diz: porque agora vemos como espelho, embaraçadamente, ou obscuramente, ou como enigma, então veremos face a face. Conheço em parte, então conheceremos como também sou conhecido. Então, hoje nós conhecemos em parte, hoje nós entendemos em parte, hoje nós entendemos essas coisas que acontecem conosco, mas nós vamos entender sim. Aliás, nós não podemos entender Deus, que se nós entendêssemos os projetos de Deus, nós seríamos semelhantes a Ele. E Deus é muito mais soberano do que nós. Ele faz o que Ele quer. Nós não entendemos, mas um dia nós com certeza nós vamos entender. Deus vai dizer: olha, aconteceu isso com você, por isso, por aquilo, aconteceu com alguém isto, né? E você vai entender perfeitamente. E essa é a nossa divina esperança. Conforme diz a palavra: quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, cumprir-se-á-se a palavra que diz: tragada foi a morte na vitória. A morte vai ser tragada, a morte vai ser destruída, a destruição da nossa maior inimiga, a morte, definitivamente, ao Senhor, quando é proferido em 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, ele disse essa palavra: o último inimigo a ser vencido é a morte, e ela vai ser vencida. Diz a palavra de Deus, em 21, versículo de número 4 de Apocalipse, porque diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, ali não haverá mais morte, ali não haverá mais pranto, não haverá mais nada que nos entristece, porque essas coisas foram passadas. Eu creio dessa maneira. Ainda meditando na palavra de Deus, ainda nós vendo que Jesus conhecia nossa situação, quando ele estava junto dos seus discípulos, ele falou: olha, na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, virei outra vez e levarei vós, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Jesus foi preparar lugar. Nós vamos lá encontrar os nossos, aqueles entes queridos, amados, nós encontraremos ali, e vai ser uma grande felicidade. Assim como Ele é, nós o veremos o Senhor como Ele é, e veremos os nossos entes queridos transformados, com corpo incorruptível, mas o veremos. Não sei se será com o mesmo sentimento que nós temos agora, mas eu creio que nós teremos um sentimento maior, um sentimento mais nobre, e nós teremos uma grande alegria poder encontrar com todos os nossos amados. Deus abençoe vocês. Ficamos na palavra, a qual Jesus diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. Ele já enviou esse outro Consolador. Ele foi, mas enviou o Espírito Santo, que o mundo não conhece, o mundo não vê, mas vós conheceis, porque habita em vós o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vós conheceis. Não vou deixar vocês órfãos. Vou mandar o Paracleto, aquele que vai estar ao seu lado, aquele que vai estar junto de você, aquele que vai lhe consolar. Não vos deixarei órfãos. João 14, versículo 16 até o 18. Não vos deixarei órfãos. Deus abençoe vocês com essa palavra, e que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.